Especialista em, na verdade, em escrituras, né? Por exemplo, você me perguntar o nome dos 12 Upanishads principais, eu não vou conseguir falar de cor. Eu fui mais atrás de experiências práticas, de mestres, e com isso eu percebi que a minha linha mesmo, o que eu tinha dentro, o que mais se encaixava era o Advaita. Então é aí que eu estudei um pouco mais, focado no Advaita, que eu comecei a estudar um pouco de tudo, né? Mas mais sempre das linhas orientais. O taoísmo, o budismo e o hinduísmo são as minhas 3 principais influências. Só que teve um momento que o Advaita, quando encontrei um mestre na Índia, se fixou dentro de mim. Então vamos lá, começar com a parte teórica e depois a gente parte um pouco para uma coisa um pouco mais existencial e prática. O significado da palavra Advaita. A quer dizer não. Então é uma negação, e o Dvaita ele quer dizer dualidade. Então o que seria? Quer dizer não dualidade. O que significa dualidade? A dualidade praticamente é o que a gente vive. É o bom, o mal, são os opostos. O bom, o mal, o inteligente, o burro, o branco, o preto. Tudo que a nossa mente julga, tudo que a gente interpreta, tudo que a gente vê é dualidade. Então já começa negando a dualidade. Porque o Advaita ele trabalha pela negação. O principal caminho dele é a negação, usar a potência do intelecto ao máximo. O intelecto, para o Advaita, ele foi feito no caminho espiritual não para afirmar, porque o intelecto ele é muito criativo. Tanto é que está aí o mundo, o nosso mundo, hoje em dia, no nosso século. A gente tem a internet, aqui a gente tem a luz elétrica, a gente tem a mesa, a gente tem... Tudo aqui foi feito pela imaginação humana. Então, a imaginação humana é muito fértil. Então, é difícil você, pelo positivo, isso é a hipótese do Advaita, né? Pelo positivo, você chegar à realidade é muito difícil, porque provavelmente você vai imaginar alguma coisa. Você vai colocar uma imagem de Deus, ou alguma coisa, alguma influência cultural, alguma coisa que veio de dentro, você vai falar aquilo é a verdade. E como a gente tem um poder criativo muito grande, você tem muita chance de não dizer que você chegou numa mentira, mas numa meia-verdade, uma verdade parcial. Então, o caminho da Advaita é usar o intelecto ao máximo para negar tudo. Então, você negando tudo, você teria que chegar à verdade. Mas aí há toda uma metodologia. Então, e aí os principais textos da Advaita são os Upanishads. São 108 textos do Upanishads que eles foram criados de 1600 a 700 a.C. pelos sábios hindus. Desses 108, um reformador que foi o Shankara, que ele nasceu mais ou menos 700 depois de Cristo, ele filtrou esses 108 e falou que 12 são os mais consistentes. E desses 12, ele escolheu 10 como muito bons. Então você encontra até livros em português, com muita coisa na internet sobre esses Upanishads, que são apontamentos dos sábios, e depois tem os comentários. Nesses mais de 2.000 anos, 3.000 anos, são mestres e mestres e mestres, é uma tradição muito forte na Índia, e cada mestre adiciona um comentário a mais, enriquecendo esses textos originais, né? E o que significa, então, Advaita a gente já viu o que significa, é negação da dualidade. E os Upanishads são os textos principais. Ele, na verdade, é um comentário específico sobre os Vedas. Os Vedas são textos culturais hindus que falam sobre tudo, culinária, como viver a vida sexual. É uma coisa moral que engloba tudo, né? Então os Upanishads seria uma parte que é focada no desenvolvimento espiritual. Então imagina, se existiam 108 Upanishads, imagina o tamanho dos Vedas. Uma coisa enorme, né? Então o Upanishads quer dizer comentários sobre os Vedas. Voltado mais para a parte espiritual.
E todo esse conhecimento, ele está dentro do Vedanta, são os textos védicos. É muito chamado também Advaita Vedanta. No Ocidente, para tirar um pouco esse peso da cultura hindu, muitos só chamam de Advaita. Advaita é não dualidade. Então, não dualidade, qualquer pessoa que conheça um pouco ou esteja nesse caminho, ele pode falar, eu sou Advaita. Quando você adicionar Advaita Vedanta, já está a ligação com a tradição hindu. Então são duas coisas diferentes. Advaita, qualquer um pode chegar ao Advaita. Agora, Advaita Vedanta já está falando especificamente da tradição hindu. Então, o Vedanta, ele significa o fim dos Vedas. E o Veda é o conhecimento. Então, o objetivo deles é levar você ao fim do conhecimento. O que significa isso? A mente não tem fim, ela é infinita. É o que eu falei da criatividade. Então, o que seria o fim do conhecimento? É você, só tem uma maneira de você ir além do conhecimento ou ir até das experiências. Experiências espirituais, de reencarnação, de você sempre aprender, estar reencarnando e tendo experiências. A única maneira de você sair fora desse ciclo é você ir além da mente. Porque a mente ou o tempo, que são mais ou menos sinônimos, porque a mente cria o tempo, ela não tem fim, é infinito. Então a única maneira de você transcender esse que eles chamam ciclo de samskara, o ciclo do nascimento e da morte, é indo além da mente, é dando um salto. E esse conhecimento da Advaita, ele propõe isso, que se você estiver motivado com o conhecimento certo, com o mestre certo, você pode conseguir dar esse salto. Inclusive ele vai mais longe, ele fala que o único objetivo digno da vida humana é atingir esse conhecimento. Todo o resto não serve para nada, porque é só uma repetição da mesma coisa. Imagina você reencarnando, não importa se é homem ou mulher, vai ter que estudar, vai ter que trabalhar, vai se apaixonar, vai ter filhos, uma família e vai morrer. Vai ter, algumas coisas vão mudar, mas o essencial é uma repetição sempre da mesma coisa. Então esse conhecimento é para quem está meio saturado, para quem fala assim, chega, isso está muito repetitivo, eu não vejo mais sentido na vida normal, como a gente vive. Eu quero alguma coisa além. Então, por isso também esse conhecimento não é muito difundido, é muito focado, porque mesmo a pessoa pode comprar sem querer um livro de Advaita ou de algum mestre que tem um pouco dessa filosofia, e normalmente muitas pessoas vão se chocar, vão falar, mas esse cara é louco. Então por isso que ele fica meio focado em poucas pessoas, em pessoas que têm a maturidade para aceitar isso, para ter uma empatia com o ensinamento e aí começar a procurar mais e se desenvolver no caminho. Não que as outras pessoas sejam piores ou não. Cada um, como todo ensinamento espírita, cada um está no seu nível. Mas existe também um nível final. Vamos dizer, quase no fim, que a pessoa realmente ela não aguenta mais. Um nível que é a água, por exemplo, a água 99,9 graus. A pessoa tem que estar muito focada, é isso que eu quero. Eu não aguento mais. Se não, tem todos os outros ensinamentos do mundo. Tem todas as religiões, qualquer uma é boa. O Advaita, ele é focado nesse 0,1. Por isso é muito difícil também de ser divulgado. E outra coisa, ele não abre muito mão disso. Ele não quer se promover, ou se vender, ou se popularizar. Normalmente esses mestres, eles sabem disso, que se eles quiserem popularizar o ensinamento, eles vão